Meus amigos, minhas amigas, estudantes de direito, advogados, concurseiros, profissionais, sejam do direito, curiosos, membros do Ministério Público, membros da Defensoria, membros dos órgãos aí da Procuradoria dos Municípios, dos Estados, Advogado-Geral da União, você em geral que é curioso do direito. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria do Direito no Damásio Educacional. Também ministro aula nos cursos de extensão universitária de Hermenêutica Jurídica, Direitos Humanos e de Advocacia Civil. Também sou professor da pós-graduação de Direito Constitucional do IBMEC Damásio e gostaria de hoje falar com vocês sobre mais um tema processual. Qual é o tema processual de hoje? As defesas em sede recursal. Professor, as defesas em sede recursal? Sim, as defesas em sede recursal. Lembrando que o processo é sempre dialético, né? Ele sempre tem ali o lado uma pretensão e de outro uma resistência. Mesmo que essa pretensão e resistência se transformem durante o processo. Porque, imagina, o autor ingressa com uma ação, com um remédio constitucional ou com uma medida processual e obtém ou logra êxito no resultado final. Tem ali o seu pedido julgado procedente. Pois bem, vai haver uma dialeticidade ali no âmbito do processo, ou seja, vai se inverter o réu, que até então resistia à pretensão do autor, vai passar a ter a pretensão recursal, ou seja, uma pretensão de mudança do status quo, ou seja, vai tentar mudar o estado de coisas, pedindo que ao tribunal revise a decisão do juiz de primeira instância ou do tribunal aquó. Então, nesse cenário há uma mudança de posição também no processo. É possível também que o autor ingresse com a ação e perca. Perdendo, ele mantém a pretensão, só que ele acresce ali a pretensão dele, uma pretensão recursal, uma pretensão de revisão decisória. Então, esse é o ponto de partida, o ponto focal do processo. Então, entender que as pretensões durante o curso da marcha processual podem sofrer ou não alteração. E aí é importante que você entenda essa dinâmica. Então, na aula de hoje, no nosso encontro de hoje, eu quero tratar com vocês então das defesas no âmbito recursal, ou seja, da resistência no âmbito recursal. E como a resistência se desenvolve, como a resistência se materializa em âmbito recursal. A defesa se manifesta ou se materializa em âmbito recursal por meio das peças de contrarrazões, no caso ali de apelação, recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário constitucional e nas contrarrazões de embargo de divergência, na contraminuta do agravo de instrumento, agravo interno, agravo em recurso especial extraordinário, que aí essa peça pode ser chamada de contrarrazões ou de impugnação, e no caso da impugnação dos embargos de declaração. Então a defesa no âmbito do recurso é feito por meio das peças que contrapõem o recurso. Se eu tenho apelação, eu tenho contrarrazões de apelação. Se eu tenho minuta de agravo ou agravo de instrumento, eu tenho contraminuta de agravo de instrumento. Se há a minuta do agravo interno, contraminuta do agravo interno ou impugnação do agravo interno. Da mesma forma do recurso de agravo em recurso especial e recurso extraordinário, tem a contraminuta ou a impugnação do agravo em recurso especial. De igual modo, os embargos de declaração têm a impugnação aos embargos de declaração quando o juiz intima a parte para se manifestar. No recurso ordinário constitucional, eu tenho contrarrazões de recurso ordinário constitucional. Em sede de recurso especial, recurso extraordinário
E também nos embargos de divergência eu tenho contra-razões. Então, as peças de defesa são aquelas que se contrapõem, aquelas que vão contra-razoar, ou seja, contra-argumentar o objetivo do recurso. Então, se de um lado o recurso visa a revisão da decisão pelo tribunal, pela suposta existência do erro in iudicando, que é o erro de interpretação, aplicação do direito, e o erro in procedendo, erro de aplicação do procedimento, então, o erro in iudicando, erro de aplicação do direito, e erro in procedendo, erro de aplicação do procedimento ou do rito processual, que vão pleitear, respectivamente, para o erro in iudicando, a reforma, substituição do provimento, e no caso do erro in procedendo, a anulação, ou seja, que o tribunal desconstitua a decisão e remeta para o juízo de origem ou o tribunal de origem para que prolate nova decisão após a adequação do rito, a pretensão das defesas em sede recursal diz respeito única e exclusivamente à manutenção da decisão impugnada, ainda que parcialmente. Lembrando que a sucumbência ela pode ser total ou parcial, então na parte que lhe cabe, o apelado, o recorrido, o agravado, o embargado vai pedir a manutenção da decisão. Então esse é um ponto importante. E aí você me pergunta, professor, aonde está a previsão das benditas defesas em âmbito recursal? Então, cada recurso tem a sua previsão específica. Na apelação, eu tenho lá a previsão da intimação do apelado para se manifestar no artigo 1010, parágrafo 1º. No agravo de instrumento, eu tenho a previsão no artigo 1019, inciso 2º. No agravo interno, o parágrafo 2º do 1021. Nos embargos de declaração, o parágrafo 5º do artigo 1023. No recurso ordinário constitucional, o parágrafo 2º do artigo 1028. No recurso especial e no recurso extraordinário, no caput do artigo 1030. E no caso do agravo em recurso especial e recurso extraordinário, eu tenho o parágrafo 3º do artigo 1042 do CPC. E nos embargos de divergência, professor? Embargos de divergência eu tenho a previsão no artigo 267 do Regimento Interno do STJ e no artigo 335 do Regimento Interno do recurso do Regimento Interno do STF. Então, embargos de divergência eu tenho a previsão no artigo 267 do Regimento Interno do STJ e artigo 335 do Regimento Interno do STF. Qual é a hipótese de cabimento? Essa aqui é muito simples. Se essa peça você tiver que fazer na prática, no exercício da advocacia, ou mesmo em um concurso, essa, como diria um amigo meu, é mel na chupeta. Por quê? Porque a partir do momento que você é intimado a se manifestar sobre determinado recurso, não haverá outra peça senão a resposta a esse recurso, contra razões, contra minuta, impugnação. Então, nesse sentido, todas as vezes que houver a intimação para resposta a um recurso, estar-se-á diante de uma defesa recursal. E aí a defesa recursal tem seu nome em iuris específico. Quem é o sujeito processual das defesas processuais? O sujeito processual que vai apresentar as defesas processuais é o apelado, o agravado, o recorrido. Então, o apelado, o agravado, o recorrido ou embargado. Então, apelado, agravado, recorrido ou embargado é o sujeito processual que vai apresentar a defesa recursal, ali com o seu nome em iuris. E todas as vezes que a gente, ou que nós estivermos redigindo nossa peça, vamos fazer menção na apelação ao órgão que prolatou a sentença, lembrando que só cabe apelação de sentença. Vou fazer remissão ao quê? A decisão do juízo a quo. Quando ou você tiver que fazer remissão ao
ao tribunal que prolatou o acórdão da apelação ou o acórdão em competência originária, você vai chamá-lo de tribunal aquol, ou seja, o órgão que prolatou a decisão impugnada pelo recorrente. E o órgão que vai analisar o recurso e as contrarrazões, ou seja, vai verificar a argumentação, é o tribunal adquem, ou o juiz adquem. Pois bem, o direito então é um fenômeno argumentativo. É preciso ali entender a argumentação. Todo recurso ele é baseado no princípio da dialeticidade. Segundo o Araquém de Assis, o Código de 2015 ele exige o cumprimento da dialeticidade, ou seja, no artigo 932, inciso 3º, que diz lá que o tribunal, o relator, não vai conhecer do recurso quando não houver a impugnação específica da decisão objeto do recurso. Lembrando, o recurso se presta a impugnar uma decisão. É um dos argumentos que aquele que vai apresentar a defesa, o apelado, o recorrido, o agravado e o embargado é que pode-se falar, então, que não houve a impugnação específica. Daí o descumprimento do princípio da dialeticidade. E aí, então, se você quiser, ali na sua peça, fazer menção, você pensa, o professor Araquém de Assis diz que todos os recursos precisam cumprir o princípio da dialeticidade, ou seja, impugnação específica da decisão. Não havendo essa impugnação com a mera reprodução das alegações feitas em um momento anterior do processo, então seja no juízo aquó, seja no tribunal aquó, essa decisão será então deverá ser mantida, porque não houve a impugnação específica. Então esse é um ônus, o ônus do recorrente, do apelante, do agravante, do embargante é a impugnação específica. Se não está cumprida essa dialeticidade, então logo ali o recurso deverá ser desprovido, ou seja, o requerimento de reforma ou de anulação da decisão deverá ser desprovido. E esse é o objetivo. Então, se nós já falamos quem é o sujeito processual, que é o apelado, o agravado, o recorrido e o embargado, o objetivo, o objeto é a manutenção da decisão. Ou seja, se eu tenho uma decisão favorável, a defesa recursal vai pretender a manutenção do status quo, ou seja, do status quo decisório. Então, dizer que a decisão se adequa ao direito vigente, se adequa ao direito material e ao direito processual. Então, qual é o ponto de partida da alegação? Você não sabe o que você vai alegar numa contrarrazão? A primeira coisa que você tem que dizer: a decisão está em conformidade com o direito vigente. Não se vislumbra erro em procedendo ou erro em judicando. Então, não há erro de procedimento que permita a anulação da decisão, nem tampouco erro de interpretação ou aplicação do direito, estando a decisão impugnada em conformidade com o direito vigente, com a jurisprudência dos tribunais superiores, devendo ser desprovido o recurso. Nesse sentido, então, o que é importante? É fazer a alegação da necessidade da manutenção da decisão impugnada, porque não há ofensa ao direito. Ressaltar que, ou foi assegurada a proteção do direito na decisão impugnada, ou foi assegurada a inexistência, o impedimento da pretensão. Se você estava pelo lado do réu e apresentou ali os fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do autor nos termos do artigo 373 do CPC, você vai aduzir que a decisão impugnada está em conformidade, porque foram apresentados elementos que demonstravam que o autor, lá atrás, ou o recorrente, não possuía o direito, que esse direito, apesar dele possuir, houve alguma modificação da situação fática,
ou ainda esse direito foi fulminado por algum tipo de fato extintivo, prescrição, decadência. O autor não tem direito. Ou aconteceu alguma circunstância de fato, ou existe exceção material ao exercício daquele direito, ou ainda, e isso implica na não violação pelo réu daquele direito, ou ainda que existe algum fato que extinguiu aquele direito do autor. Se você estava pelo autor e você venceu o processo, você precisa alegar que foi reconhecido ali o direito violado, que foram apresentados fatos constitutivos do direito, nos termos do artigo 373, inciso 1º, e o autor logrou provar, então, todo bojo probatório, toda a fase probatória e instrutória do processo demonstrou as provas carreadas aos autos, se eu estou falando, por exemplo, numa ação que exige a prova pré-constituída, como a ação de rito especial do mandado de segurança, né? Artigo 5º, inciso 69 da Constituição e artigo 1º e seguintes da Lei 12.016 de 2009. Ali o artigo 6º da Lei 12.016 de 2009 vai exigir a prova pré-constituída. Então, nesse caso, você tem que fazer menção. As provas carreadas na exordial demonstravam o fato constitutivo do direito, ou seja, a evidência. Por isso, a decisão deve ser mantida. E o juiz muito bem acolheu, ou o tribunal muito bem acolheu a pretensão do autor que logrou ser demonstrada e adequadamente comprovada. Então, é esse sentido. Então, o objetivo é a manutenção da decisão, dizendo que a decisão impugnada não está aivada pelo vício do erro em indicando, ou seja, não tem erro de interpretação, aplicação do direito, e nem erro em procedendo. Não tem erro de aplicação do processo ou a forma do rito processual, como ensinava o saudoso professor José Carlos Barbosa Moreira, um dos melhores livros e melhores autores que escreveram livros sobre processo civil. Então, o que é importante também? Então, esse aqui é o núcleo. O núcleo do objetivo ou do objeto seria a impugnação do recurso, aduzindo que a decisão deve ser mantida. Pois bem, e nos recursos excepcionais? Então, nos recursos excepcionais, deve ser alegado o quê? Que o recurso não preenche os requisitos extrínsecos, se tiver, de fato, não demonstrada a tempestividade e o preparo, e se houver sido demonstrado tais requisitos, observar se não houve a demonstração dos requisitos intrínsecos, que aqui é importante. Você vai fazer ali uma contra-razões de recurso especial, você vai fazer menção à súmula 7 do STJ, vai dizer, ó, o recorrente pretende reanalisar questão de prova. Então, recurso não atinge ou não atinge as hipóteses de cabimento. Lembrando que os recursos excepcionais, eles tratam da quaestio iuris, ou seja, da questão de direito, não da questão fática. Outro ponto, se o recurso especial não merece ser conhecido, porque também a matéria não foi adequadamente pré-questionada, ou seja, o tribunal precisa adotar tese explícita. Não basta a mera oposição de embargos de declaração para pré-questionamento, é preciso adoção da tese explícita. E aí a violação das súmulas 98, 211 e 320 do STJ. Se você estiver diante de um recurso extraordinário e você for contra-razoá-lo, você pode aduzir o que dentro dos requisitos intrínsecos, a não presença, então, do cabimento com reexame de questão de matéria de prova, violação da súmula 279 do STF. De igual modo, a questão do pré-questionamento nas súmulas 282 e 356 do STF. E a ausência do filtro dos recursos extraordinários, a repercussão geral, artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal e o parágrafo 1º do artigo 1035. Se você estiver diante de um embargo de divergência, você vai aduzir que não há divergência, que não existe divergência, que a divergência ali é meramente uma abstração feita pelo embargante e que não foi feito o cotejo analítico adequado, então não cumprido o requisito essencial.
E observado esses pontos, quais são os requisitos das contrarrazões? Primeiro, tempestividade. Regra geral, 15 dias. Todos aqueles artigos que eu mencionei lá no início, o parágrafo 1º do artigo 1010, o inciso 2º do artigo 1019, o parágrafo 2º do 1021, ressalvado ali o parágrafo 5º do 1023 dos embargos de declaração, que a impugnação é feita em 5 dias como recurso, todos os outros recursos são 15 dias o prazo para contrarrazoar ou contraminutar esse recurso. Pois bem, requisito extrínseco, tempestividade, 15 dias. E o requisito intrínseco? Impugnação específica do recurso. Então, aquele que pretende contrarrazoar o recurso precisa impugnar as alegações feitas pelo autor e requerer o não conhecimento quando não preenchidos os requisitos extrínsecos e o desprovimento do recurso caso não estejam preenchidos os requisitos intrínsecos daquele referido recurso. Qual é a estrutura da peça? A estrutura da peça, então, é a mesma do recurso. Então, se você quer saber qual é a estrutura da peça das contrarrazões, da contraminuta ou da impugnação, é a mesma do recurso. Lembrando, então, vamos lá. Agravo de instrumento e embargo de declaração se trata de peça única. O agravo de instrumento ele é dirigido diretamente ao tribunal. Então a contraminuta vai ser dirigida diretamente ao relator, porque o relator vai intimar o agravado para contraminutar o agravo de instrumento. Os embargos de declaração, a impugnação dos embargos de declaração é peça única, porque os embargos de declaração é peça única dirigida ao órgão que prolatou a decisão, seja ela no âmbito aquó ali do juízo singular ou diante do tribunal. E a impugnação é uma peça única dirigida ao órgão que intimou o embargado a impugnar os embargos de declaração. E as demais peças? As demais peças têm dupla peça, assim como a apelação, todos os demais recursos, retirante, o agravo de instrumento, o embargo de declaração, todos os demais recursos têm duas peças, todas as contrarrazões e contraminutas e impugnações que não versarem sobre agravo de instrumento ou sobre embargos de declaração, todas as outras contrarrazões e contraminutas ou impugnações têm duas peças, sendo uma peça ao órgão que intimou a juntar ali a resposta ao recurso, então aquele órgão que intimou para a apresentação de resposta ao recurso será o órgão que será destinado ao endereçamento da peça de interposição. Então haverá uma peça de interposição, qualificando a parte, utilizando o verbo interpor, não, interpor é recurso. Apresentar, contrarrazões, contraminuta, impugnação ao recurso tal, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, requerendo desde logo que a remessa do processo para o tribunal ad quem, ressalvado quais casos? Recursos excepcionais, que você vai fazer menção expressa ali que o recurso merece ser inadmitido. Nas contrarrazões de recurso especial e recurso extraordinário, você faz menção na peça de interposição porque o recurso deve ser inadmitido de forma rápida. Não preenchidos requisitos intrínsecos, uma vez que não estão lá o cabimento ou tem violação a reexame de questão de matéria de fato ou prova, súmula 7 do STJ e súmula 279 do STF, ausência de pré-questionamento, falta de repercussão geral. Então você vai fazer alguma menção na peça de interposição para que o tribunal inadmita o recurso extraordinário, o recurso especial. E na peça de contrarrazões propriamente dito, que é dirigida ao tribunal ad quem, você vai fazer o quê? Vai fazer uma epígrafe para dizer que a decisão deve ser mantida. Depois disso, você vai fazer o breve resumo do processado, ou seja, explicar qual é o momento processual, qual foi o histórico do processo. É óbvio, cada um vai dar a sua versão cada um conta a história do modo que lhe é mais favorável.
Lembrando que o processo, a verdade do processo é a verdade formal, a verossimilhança, é aquilo que aparece como evidente no processo. E depois vai para as razões de manutenção da decisão impugnada. Lembrando que as contrarrazões têm como objetivo a manutenção da decisão impugnada. Então, você vai alegar as razões e os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser mantida. Ok? Então, depois de feito isso, vai ter um requerimento final. Como diz o professor José Carlos Barbosa Moreira, pedido é só na inicial. Todos os outros requerimentos são requerimentos. Todos os outros pedidos feitos durante o processo são requerimentos. E, então, o requerimento final das contrarrazões seria a inadmissão, por exemplo, dos recursos excepcionais, ou superada esta fase, o não conhecimento, ou conhecendo o conhecido, o desprovimento integral do requerimento de reforma ou anulação da decisão impugnada pelo recorrente, pelo apelante, pelo agravante ou pelo embargante. E por fim, então, se o objetivo é a manutenção da decisão, lembrando que então, se o autor ali exige que, se o recorrente, o apelante ou o agravante e o embargante exigem uma resposta por parte da parte contrária, então se ele exige ali uma resposta da parte contrária, vai se ter então mais trabalho para o advogado da outra parte. Logo, o Código de 2015, ele prevendo ali uma forma equitativa e adequada, proporcional do trabalho, estabeleceu no parágrafo 11 do artigo 85 a possibilidade de majoração ou estabelecimento de honorários recursais. Então, normalmente, o recorrido vai lá no final do seu recurso e vai dizer mantida a decisão, requer o agravante, o agravado, o recorrido, o apelado, a majoração dos honorários fixados ali pelo tribunal ou pelo juiz ou aquó, nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Então, esse é o ponto importante, o ponto nodal das contrarrazões, ou da contraminuta, ou da impugnação dos recursos, é a manutenção da decisão. E gerou manutenção da decisão, ressalvado o fato de a parte contrária ter o benefício da justiça gratuita, em todos os outros casos é possível a majoração dos honorários estabelecidos em primeira instância, ou aquelas fixadas na instância anterior ao recurso. Pessoal, espero que essas dicas ajudem vocês. Recomendo a leitura, lembrando que o nosso ordenamento estabelece 9 recursos, então são 9 recursos existentes. Recomendo a leitura deles e que você tenha ali, exercite mentalmente, então, ali a dialeticidade, porque ora você vai estar por aquele que interpõe um recurso e ora por aquele que responde. Então, sempre vai existir uma pretensão, seja ela inicial ou recursal, e uma resistência, seja ela inicial ou recursal. Espero que vocês aproveitem, bons estudos e até a próxima. Gostou desse vídeo? Siga o canal, deixa um joinha pra gente e nós nos encontramos no nosso próximo encontro. Um forte abraço.